pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade e embaixadora das linhas corrente. E hoje eu trouxe a receitinha dessa blusinha super fofa feita com o Trend. E o Trend é um fio 100% acrílico, mas ele tem uma textura muito gostosa ao toque. E ele tem esse mescladinho com tons de rosa e branco, super lindo. Essa blusinha ficou super moderna e ela é super simplesinha de fazer porque a gente faz em bloquinhos de 3 pontos altos. Mas eu vou passar para vocês a receitinha aqui completa com o passo a passo. Então, se vocês já gostaram, não se esqueçam de se inscrever nos canais das linhas corrente para essa e outras receitas e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Ah, já deixem aqui o que vocês acharam. E é isso, bora fazer! E o material que nós vamos utilizar para este trabalho é o fio Trend, que é 100% acrílico. O tex dele é o 444, esta cor aqui é a 542. E a quantidade, aqui eu vou trabalhar para um tamanho P. Para o tamanho P, nós utilizaremos 2 novelos inteiros, mas como é uma peça que a gente pode fazer sobre medida, se vocês estiverem fazendo para um tamanho maior do que o tamanho P, vocês precisarão do terceiro novelo. Vamos utilizar também a cola de secagem rápida para artesanato, que é opcional, eu utilizo ela para os acabamentos, tesoura e a agulha que nós vamos trabalhar é a agulha 3,5. Nós vamos iniciar fazendo nossas correntinhas no tamanho do nosso busto, lembrando que nós estamos trabalhando com um fio acrílico, então tem um pouco de elasticidade. Aqui para este modelinho eu vou trabalhar num tamanho P, então eu vou considerar uma medida de aproximadamente 89 centímetros. E eu vou fazer aqui as minhas correntinhas, então nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha, passo por baixo deste, por cima deste outro, puxo meus dedos e ajusto aqui na agulha. Agora, aqui, para começar, eu vou fazer as correntinhas e eu preciso trabalhar em múltiplos de 6. Então, eu laço, faço a correntinha, laço. Aqui as correntinhas não façam tão apertadinhas para elas não ficarem muito justas depois que a gente colocar os pontos dentro. Então, deixem elas mais folgadinhas. Também não precisa deixar super larga, mas vamos trabalhando aqui deixando a agulha passar facilmente para não ficar tão espremidinha. Para o tamanho P, eu trabalhei aqui 126 Vamos trabalhar com múltiplos de 6 em 6 correntinhas. Lembrando que ela estica, então nós vamos considerar aqui uns 10 a 15 centímetros a menos. Eu trabalhei aqui 89 centímetros de correntinhas, esticando as correntinhas, porque depois que a gente encaixa os pontos, ela vai ceder um pouquinho. Então, aqui eu já considerei, então, para fazer a medição aqui no tamanho certinho, do tamanho que a gente precisa, a gente estica a correntinha. E aqui, ela em descanso, ela ficou com esses centímetros a menos, então, eu deixei ela com 76 centímetros, medindo ela aqui assim, em descanso, ela ficou com 76 centímetros, tá? Então, já tem aí, considerando esse pouquinho a menos. Se vocês quiserem uma blusinha um pouquinho mais justinha, vocês podem diminuir um pouco mais aí as correntinhas, cerca de mais uns 2, 3 centímetros das correntinhas, para que a gente consiga deixar ela mais justinha, mais apertadinha. Então, nós trabalhamos múltiplos de 6. Eu tenho 126 correntinhas, que é contando de 6 em 6. Independente da quantidade que vocês tenham feito aí, agora nós vamos fazer 2 a mais. Então, 1 e 2. E agora, aqui na terceira correntinha, nós vamos incluir mais 2 pontos altos. Então, eu tenho a laçada na agulha, pulo 1, 2, e aqui na terceira, eu vou incluir os 2 pontos altos. Então, 1, laço, trago para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, fiz aqui meu ponto alto. Agora, eu laço e vou pular 2 correntinhas de base. Então, trabalhei nessa, vou pular 1, 2, venho na terceira,
pegando a alcinha de cima, e vou fazer mais 3 pontos altos. 1. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, 2. No mesmo lugar, o terceiro ponto. Laço, pulo mais 2 correntinhas de base, então, trabalhei nessa, eu vou pular 1, 2, aqui na terceira, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, vai ficar assim. E nós vamos trabalhar com este motivo até o final da carreira. Na próxima carreira, nós já vamos iniciar aqui fazendo de forma circular, mas eu não gosto de emendar aqui já trabalhar no círculo, eu gosto de fazer primeiro essa primeira fileira para a gente conseguir trabalhar na parte de cima aqui das correntinhas, porque aí a gente pega só essa alcinha de cima e ficam 2 aqui embaixo, eu prefiro as correntinhas assim. Então, nós vamos trabalhar aqui toda a nossa carreira, até chegar lá no finalzinho, deste mesmo motivo. Cheguei aqui ao final, então ficou assim. Olha que lindo que é esse fio, gente. E aqui, se a gente trabalhou certinho a quantidade de múltiplos de 6 e fez as 2 correntinhas lá iniciais, conforme eu mostrei para vocês, a gente vai acabar com 2 sobrando aqui. Então, nós vamos pegar a nossa pontinha, a gente precisa fazer assim de forma circular. Então, ó, eu viro ela aqui para dentro, seguro, para que ela fique aqui da parte de trás e aqui ela vem a pontinha com a parte da frente. Estão vendo? A gente forma aqui um círculo. Cuidado aí para não tá dobrado. E aqui a gente vai colocar, olha, peça frente com frente. Nós vamos vir aqui no segundo ponto, na cabecinha aqui do segundo ponto. Então, nós temos aqui as correntinhas e logo aqui está o meu primeiro ponto alto, que aqui dentro desse conjuntinho é o segundo ponto, é o ponto do meio. Então, aqui na cabecinha do ponto, ó, nas 2 alcinhas de cima, eu vou laçar, vou fazer um ponto baixíssimo, passo por dentro e passo por dentro desta laçadinha que está aqui na minha agulha. Assim, nós fizemos uma cabecinha para essas correntinhas aqui que não tinham cabecinha. E agora, eu vou puxar meu fiozinho aqui para cima, só para a gente poder encaixar aqui essa pontinha na peça. E aqui, essas 2, da mesma forma que eu tenho as correntinhas, eu vou vir aqui no segundo, no pontinho do meio, aqui embaixo, no pezinho do pontinho do meio, aqui pegando aqui nessa alcinha, e aqui eu vou passar meu fiozinho aqui por dentro. Passei meu fiozinho aqui por dentro, agora, gente, só vou voltar aqui por dentro dessa primeira correntinha que eu tenho. Aqui, assim. E agora, a gente vai voltar lá pra trás, no mesmo lugar. Então, volto aqui na correntinha do meio. Só pra jogar ele lá pra dentro, pra trás novamente. Pronto, aqui pra trás. Esse fiozinho, depois, a gente vai fazer o arremate. Eu prefiro fazer assim, depois a gente vai fazer uma camadinha aqui na parte de baixo, nós vamos fazer alguns pontinhos na parte de baixo. Mas eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica melhor do que trabalhar na correntinha do lado avesso, se a gente emenda logo de primeira. Então, ó, ela tá bem elástica aqui, a gente trabalhou nas correntinhas, na parte de cima das correntinhas. Agora, aqui, nós vamos começar a partir daqui a trabalhar de forma circular. Então, eu vou vir aqui no segundo ponto, na cabecinha do segundo ponto novamente, fazer um ponto baixíssimo. E aqui, novamente, fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, para que eu possa chegar até aqui, esse vão. Cheguei no vão, vou laçar, trazer aqui para cima, e aqui eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, vou laçar e vou fazer aqui mais um ponto alto.
Então, eu fiquei aqui com 2 pontos altos. Eu não vou fazer o terceiro agora, porque nós vamos, quando a gente voltar, a gente vai fazer o fechamento, e aí sim a gente vai fazer o terceiro ponto aqui nesse lugar. Então, por enquanto, aqui eu fico com 2, eu laço, venho aqui no próximo vão, e agora nós vamos começar a trabalhar nos vãos, fazendo os bloquinhos de 3 em 3. Então, 2 e 3... Fiz meus 3 pontinhos, laço, venho para o próximo vão e faço mais 3 pontos altos. Vai ficando assim. Então, nós vamos trabalhar aqui toda a volta e eu volto aqui com vocês para ensinar o fechamento. Cheguei aqui no último, tá ficando assim. E aqui eu já fiz no meu último vão, os 3, só que agora a gente vai completar aqui o último ponto ainda dentro desse vão, porque a gente fez só 2. Então, eu laço, venho dentro desse vão e faço meu último ponto aqui, ponto alto. E aí, eu vou pular as correntinhas aqui nesse ponto alto, que é o único ponto alto que a gente tem aqui. A gente vai pegar na cabecinha do ponto, laçar e fazer o ponto baixíssimo aqui para fechar. Fechei, olha, que acabamento perfeito, não dá para perceber aonde é que a gente está fazendo aqui a junção. E agora aqui nós vamos já colocar a agulha dentro do vão, fazer o baixíssimo e aqui a gente já começa com as correntinhas. Então, 1, 2... A gente pode trabalhar 2 ou 3, aí cada um escolhe como prefere subir o ponto alto. Eu vou fazer 2, porque quando a gente voltar, nós vamos fazer uma cabecinha para ela. Então, aqui a gente pode trabalhar fazendo 2. E aqui a gente vai incluir mais um ponto alto. Então, sempre o primeiro bloquinho é com 2 pontos altos. A partir daqui, nós vamos fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 dentro do mesmo vão. Vamos dar toda a volta e quando chegar aqui é o mesmo fechamento. A gente faz o último ponto alto junto e fecha aqui na cabecinha do ponto alto. Pula as correntinhas e fecha na cabecinha do ponto alto. Vai ser sempre da mesma forma, nós vamos trabalhar agora carreiras circulares, exatamente dessa mesma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo aqui, nesse começo e nessa finalização. Nós vamos subir aqui o nosso trabalho até a altura do busto. Então, aqui a gente vai decidir o tamanho que a gente quer para nossa blusinha abaixo do busto, se a gente quer mais curtinha ou ela mais compridinha, e na altura do busto eu volto aqui com vocês. Subi aqui as minhas carreiras e olha que lindo, gente, como esse fio é maravilhoso. Tá ficando maravilhoso. E aqui eu subi um total de 22 carreiras, o que me deu um total de 19 centímetros. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver, ó. 19 centímetros. Aqui de largura, a minha blusinha está com 40 centímetros, já com os pontos aqui incluídos. E aqui, lembrando que ela larga, tá, gente? Então, ela tem bastante elasticidade ainda para abrir bastante. E agora aqui, eu contei os conjuntinhos, quantos conjuntinhos eu tenho. Nós vamos pular um conjuntinho de cada lado. Então, nós vamos dividir ao meio a quantidade que a gente tem de conjuntinhos de 3 e vamos deixar um conjuntinho sem fazer. Aí, se vocês quiserem a blusa maior, mais comprida, vocês podem continuar fazendo mais carreiras de acordo com o que vocês acharem melhor. Aqui, eu considerei ele cobrindo o busto. Então, essa altura aqui foi a que eu cobri o busto aqui, e aqui eu deixei o tamanho do comprimento que eu quero. Então, deu aqui os 19 centímetros, as 22 carreiras no meu ponto. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte: o conjuntinho que eu vou pular é esse daqui. Então, eu estou começando, ou melhor, eu vou pular esse daqui onde eu finalizei, porque agora eu vou começar o próximo. Então, já comecei aqui o próximo.
E agora eu vou subir 2 aqui. 1, 2. Então, já comecei aqui. O que eu vou pular é esse último aqui. Então, eu tenho, no total, 42 bloquinhos de 3. Então, vou dividir essa quantidade de bloquinhos que eu tenho no meio. Então, se eu tenho 42 bloquinhos, eu vou ficar com 21 bloquinhos para cada lado. Pro lado da frente e o lado das costas. Então, eu vou começar aqui os meus bloquinhos e vou trabalhar por 20 bloquinhos e volto com vocês. Aí, aqui só lembrando que como a gente não vai mais chegar até esse outro lado, aqui eu já faço o bloquinho com 3 completo, tá? Então, tem que fazer 3 pontos altos aqui logo de começo. Trabalhei as meus 20 bloquinhos aqui, então, comecei aqui, trabalhei 20 bloquinhos e terminei aqui. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de subida, 1, 2, virar aqui para o lado de dentro da peça. E agora aqui eu vou laçar e vou trabalhar aqui no próximo vão, direto com as 3, 1, 2 e 3, com o meu bloquinho de 3. Aqui eu fiquei apenas com essas 2 correntinhas aqui de subida. E vou continuar aqui trabalhando sobre esses meus pontos. Agora, nós vamos começar a trabalhar carreiras de ida e volta, até chegar aqui nesta pontinha, e aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final. E aqui no final, trabalhei no último espacinho que a gente tem, e agora vou laçar e fazer um ponto alto aqui no último ponto, ou melhor, nas correntinhas onde a gente começou. Vou pegar aqui no meio da correntinha, deixando 2 alcinhas aqui para cima da agulha, para ele não abrir aqui o meu ponto, assim. Feito isso, vou iniciar 2 correntinhas, 1, 2, virar o trabalho aqui pro lado de dentro. E agora, aqui, nós vamos trabalhar no próximo vão, não é nesse daqui, tá? A gente pula o primeiro bloquinho e aí sim a gente trabalha nesse próximo vão. Assim, a gente vai fazendo aqui a diminuição. E agora com 3 bloquinhos, então, ó, a gente já está fazendo a diminuição aqui na lateral. Vamos caminhar novamente sobre os espacinhos entre os bloquinhos e fazer a mesma coisa, trabalhar aqui no último bloquinho e fechar aqui com um ponto alto no último ponto que nós temos. Cheguei aqui no final e aqui eu vou fazer meu último ponto alto no último ponto aqui do bloquinho. Então, aqui são as correntinhas que a gente subiu e aqui é o meu primeiro ponto alto do bloquinho, então, é aqui que eu vou pegar em cima do ponto alto. Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas, 1, 2, virar e começar novamente. Pulo o primeiro bloquinho, laço e já inicio aqui no próximo vão, fazendo os meus bloquinhos de 3 em 3. Eu subi aqui 7 carreiras com diminuição, ida e volta. E o que me deu um total de 7 centímetros no total. As 7 carreiras. Que foi aqui que a gente iniciou essa parte aqui da diminuição. Agora, a gente vai parar de fazer a diminuição e vai fazer carreiras de ida e volta aqui sobre essa parte que a gente tem aqui. Então, como que a gente vai fazer sem a diminuição? Aqui, logo no primeiro, eu já subi as correntinhas, aqui agora eu vou virar o meu trabalho. E logo aqui no primeiro espacinho, eu já vou fazer mais 2 pontos. Então, 1 e 2. Então, eu fiquei com 3 pontos logo aqui nesse espacinho inicial. Aqui eu continuo normalmente até o final. Quando chegar aqui, ao invés de fechar no último, igual a gente estava fazendo, a gente também vai fazer os 3 aqui nesse último espacinho. Então, cheguei aqui no meu último espacinho, ó, fiz aqui entre os meus bloquinhos e cheguei aqui na pontinha. Então, aqui na pontinha agora,
aqui, eu encerraria aqui. Agora, aqui neste intervalinho, eu vou fazer os 3 também. 1, 2 e 3. Vou subir aqui 2 correntinhas, 1, 2, virar o trabalho. Neste primeiro aqui, eu vou fazer aqui, eu vou deixar um sozinho aqui, e aqui no próximo bloquinho eu vou fazer os 3. 1, 2 e 3. Ó, estão vendo que ele já volta a ficar aqui retinho. E aqui eu vou fazer a finalização com vocês, então caminhem aqui até o final. Cheguei aqui no final, aqui eu tenho o meu último bloquinho, então aqui eu vou fazer um ponto alto aqui nesse último ponto, que são as correntinhas, na verdade, que a gente tinha feito na carreira anterior. E aqui, então, a gente vai fazer isso, a gente vai alternar entre bloquinho e a finalização começando com um ponto alto e finalizando com um ponto alto. Então, agora, começando, ó, a gente alternou, na carreira anterior a gente preencheu, né? Agora, nessa, a gente começou com ponto alto, finalizou com ponto alto, mantendo ela reta, um ponto sobre ponto aqui. Agora, que a gente vai iniciar com as correntinhas, 1, 2, 3, vira, e como a gente tá alternando, aqui agora eu vou preencher aqui dentro desse espacinho. Então, 1, 2, preenchi com os 3, já venho pro próximo espacinho. A mesma coisa, quando chegar aqui nesse espacinho, eu vou preencher agora com os 3 bloquinhos. E a gente vai subir essa parte agora sem diminuições, a gente vai subir aqui reto e eu vou falar para vocês quantas carreiras e quantos centímetros. Eu subi aqui as carreiras retas, um total de 7 carreiras retas, sem diminuição, fazendo aqui essa parte retinha, o que me deu também 7 centímetros, assim como a gente fez aqui a parte com diminuição. Então, a minha diminuição deu 7 e a minha, essa parte reta deu 7. Se para vocês ainda está muito distante do ombro, vocês podem, da parte central do ombro, que a gente vai juntar com a parte de trás, vocês podem fazer mais carreiras. Podem fazer mais carreiras aqui da parte reta. Aqui vocês podem deixar a diminuição dessa forma e só continuem aqui na parte reta. E mais a última de finalização, que a gente vai fazer uma voltinha em pontos altos. Porém, aqui nós ainda vamos fazer mais 4 carreiras aqui dessa parte principal, eu vou fazer aqui um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês aqui. Então, finalizei aqui, agora já virei a peça, estou do lado correto da peça, que é o lado da frente, que eu vou usar. E aqui eu já vou subir 2 correntinhas, 1, 2. Eu vou trabalhar aqui por 3 bloquinhos. 3 bloquinhos e vou deixar 3 bloquinhos desse lado. Então, a gente vai aqui agora colocar o nosso marcador. Então, vou deixar aqui 3 espacinhos, 1, 2, 3... aqui, e vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Vou colocar o meu marcador aqui também. Contei aqui no terceiro espacinho, agora essa carreira aqui é que a gente faz os pontos aqui, subindo e finaliza com ponto alto. Então, aqui no meio, é por isso que a peça precisa estar de frente. Se a de vocês não estiver do lado correto da peça, façam aí uma a mais ou uma a menos, mas ela precisa ficar do lado certo da peça quando a gente for fazer aqui essa penúltima carreira. Então, aqui eu fiz as correntinhas e eu vou trabalhar por 2 bloquinhos aqui. E vou trabalhar por 2 bloquinhos aqui também. Essa parte toda aqui, onde eu vou preencher esses bloquinhos, nós vamos fazer ponto meio alto. Então, aqui, o bloquinho normal, aqui nas 2 pontas, e aqui no meio, bloquinhos de ponto meio alto. Então, vou começar aqui, vou fazer aqui o meu primeiro bloquinho de pontos altos normais. Então, 2 e 3. Aqui também. 1,
2 e 3. Cheguei aqui no meu marcador. Aqui eu já vou começar a fazer o ponto meio alto, então vou fazer 3 pontos meio altos. Ponto meio alto é assim: laço, venho aqui dentro do espacinho, trago a laçada para cima, laço, tiro todos de uma única vez. Ponto meio alto. Laço, trago a laçada para cima, tiro todos de uma vez, laço, trago a laçada para cima e tiro todos de uma vez. Então, ponto meio alto. Porque aqui a gente vai fazer bem sutilmente aqui uma diminuiçãozinha pra gente fazer aqui a parte do pescoço, para não ficar reto. Então, aqui a gente vai trabalhar os bloquinhos em pontos meio altos. Então, façam aí o de vocês, 3 pontos meio altos em cada espacinho até chegar no próximo marcador e depois no final do marcador trabalhem aqui os próximos 2 espacinhos com pontos altos normais. Fiz aqui, então, ó, ficou rebaixadinho aqui bem sutil. Agora a gente vai começar aqui novamente, então vou fazer 2, 1, 2, virar o meu trabalho. E aqui eu já vou marcar novamente, aonde que eu vou fazer novamente esse ponto diferente. Então, ó, vou trabalhar 2 espacinhos. Aqui, onde eu fiz os pontos meio altos, eu vou fazer esse ponto diferente que a gente vai trabalhar agora em ponto baixo. Então, aqui, eu vou trabalhar, aqui eu vou fazer o meu primeiro e aqui o meu segundo. Já aqui, eu já vou começar o ponto baixo. Aqui nós vamos trabalhar 3 bloquinhos de pontos altos. Então, aqui onde eu tô colocando o marcador, que aqui, logo aqui começa o meu ponto meio alto. Aqui no marcador ainda vou fazer, tá, gente? Então, a gente ainda faz aqui. Aqui no anterior, nós deixamos 2 bloquinhos de pontos altos, agora a gente vai trabalhar por 3. Aqui, eu já começo fazendo ponto alto aqui no cantinho. E aqui cheguei no marcador, aqui eu vou tirar o marcador e ainda vou fazer o ponto alto. Agora, no próximo, aqui no meu espacinho, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, o espacinho tá menorzinho aqui, porque a gente diminuiu o ponto. Então, 1... Ah, enroscou aqui minha linha, peraí. Deixa eu fazer esse último aqui de novo. Então, aqui, ponto baixo, 2 e 3. E assim, vou caminhar os espacinhos, fazendo ponto baixo, até chegar ao meu marcador. No marcador, eu vou repetir ponto alto, bloquinho de ponto alto, bloquinho de ponto alto e bloquinho de ponto alto. 3. E terminada essa carreira aqui, eu vou fazer mais 2 carreiras apenas para a gente chegar ali até o ombro. Só que eu vou trabalhar aqui somente aqui até nesses 2 espacinhos, sempre trabalhando agora somente de 2 em 2 bloquinhos. Então, meu próximo inicia com ponto alto, com correntinhas. 1, 2, que é equivalente ao ponto alto. Eu viro e agora eu vou fazer 2 bloquinhos. Então, é aqui o próximo no meio, 1, 2 e 3. Venho pro próximo aqui, 1, 2 e 3. Assim, e agora aqui eu vou subir reto. Então, vou fazer 1, 2, viro, mais 2 aqui, 2 bloquinhos. Então, 1, 2, 3. E aqui no último, 1, 2 e 3. Ficou assim. Agora, aqui eu já vou
laçar, puxar aqui e eu vou cortar o meu fio. Corto o fio, aqui eu só vou fazer um arrematezinho para não ficar soltando. A gente faz uma última correntinha e puxa para fora, e aí essa correntinha a gente puxa bem forte para ela desaparecer. E agora eu preciso anexar o fiozinho aqui para fazer só mais essas duas carreirinhas aqui. E a gente vai anexar do lado de frente para ele ficar do mesmo lado do ponto que a gente tinha feito aqui. Então, aqui desse lado, a gente tá trabalhando aqui nesses dois. Então, a gente vai pegar aqui no espacinho. Vou colocar aqui o meu fiozinho adicional. Então, 1, 2, vou fazer os 3 aqui, 2 e 3. Venho pro próximo, 1, 2 e 3. E aqui no último ponto, eu vou fazer um ponto alto aqui nas correntinhas. Ponto alto. Faço duas correntinhas, 1, 2, viro. E aqui dentro, logo nesse espacinho, eu já vou fazer os 3 pontos. 1, 2. Ficando os 3 com a correntinha, venho pro próximo. 1, 2, 3. E termino aqui com um ponto alto sobre o último ponto, que é o ponto que é onde estão as correntinhas. Finalizei. Aí, aqui é a mesma coisa, vou fazer o arremate. Então, faço uma correntinha, puxo, corto meu fio e puxo. Então, ficou assim. Eu fiz aqui a primeira carreira da parte de trás, eu preciso fazer exatamente a mesma quantidade de pontos iniciais para que a gente faça a peça igualzinha na frente e atrás. Quando a gente for incluir os pontos, a gente vai pular o espacinho. Então, aqui eu tenho 2 bloquinhos e pulei um espacinho. Então, a gente já começou para cá e já começou para cá. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Pulo 2 bloquinhos, mas eu vou pular, considerar aqui um espacinho. E aí, aqui, onde eu iniciei lá com 20 bloquinhos, aqui eu tenho a mesma quantidade, 20 bloquinhos trabalhados. Façam o de vocês e depois a gente vai partir para a última carreirinha, que a gente vai fazer a gola, vai fazer aqui a cava e vai fazer aqui a parte de baixo. Terminei de fazer aqui as duas partes e já fiz aqui a união aqui da parte de cima. Eu já virei ela pro lado de dentro, essa união aqui a gente vai fazer para o lado de dentro. Então, já virei a peça aqui pro lado de dentro e já fiz a costura. Eu vou fazer agora na próxima para mostrar para vocês como é. Então, aqui está do lado da parte de dentro, olha como ela ficou linda. E agora, aqui, nós vamos unir essas duas pontinhas. Se o pedacinho de vocês for até aqui grandinho, dá pra gente usar o próprio fio. Mas, caso contrário, se ficarem aí na dúvida, adicionem um fio aqui, coloquem um fio adicional. A gente só vai pegar aqui na cabecinha dos pontos, de um lado e do outro lado. Aqui eu vou laçar, puxar meu fiozinho aqui pra dentro. Só puxar o fiozinho aqui um pouquinho, passar por cima desse, para ele não soltar. E nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos. Então, ó, prendi aqui o meu fio. Deixa eu colocar esse fiozinho aqui para dentro para não atrapalhar. Deixa eu pôr para trás. E a gente vai vir aqui no próximo ponto, pegar aqui as duas alcinhas do lado de cá, as duas alcinhas do lado de lá, puxo, faço ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, desse lado, do outro lado. O importante é a gente pegar aqui dos dois lados, passar por dentro e passar por dentro da argolinha que está na agulha. E nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até o finalzinho. Aí, para a pontinha ficar retinha, a gente pode pegar esses fiozinhos que a gente tem aqui adicionais e dar um nozinho.
terminei, ó, ficou assim. E aqui também ficou assim. E na parte de baixo da nossa blusa, nós vamos fazer uma carreirinha em pontos altos. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Aqui onde nós temos os 3 pontos, nós vamos trabalhar 3 pontos. E aqui onde nós temos o espaço, a gente pulou 2. Então, nós vamos incluir 2 pontos altos também. A gente sempre vai pegar, olha, nessa alcinha aqui de fora. Sempre na alcinha e equivalente à quantidade de pontos que a gente está fazendo aqui. E aqui, para fazer essa volta, a gente vai anexar o fio aqui em um espacinho. Eu vou pegar aqui bem na quina, para começar. Vou prender aqui o meu fio. Vou fazer 2 correntinhas. Ou melhor, aqui eu já tenho uma, vou fazer só mais uma. E aqui nesse espacinho onde a gente pula 2, então, vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. E agora, aqui onde eu tenho os meus pontos, eu vou pegar bem no meio aqui e fazer um ponto alto. Porque eles estão no lugar de um ponto. A gente fez 3 pontos dentro do mesmo lugar. Agora, aqui, já venho pro próximo espacinho, ó, o fiozinho que a gente começou, a gente pode deixar escondidinho aqui já. Eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, e onde eu tenho o ponto, um ponto. Tá? Então, essa é a nossa sequência aqui da parte de baixo. 2 pontos altos sozinhos no espacinho. E um ponto alto no lugar onde nós temos os pontos, ó, eu pego todas as alcinhas. Vai arrumando aí os pontos para ficar bem certinho e retinho. E nós vamos dar a volta completa dessa forma até o final. Aqui também podem passar por cima do fio para já fazer o arremate desse fio aqui, que é onde a gente iniciou nosso trabalho. Cheguei ao final. E aqui agora eu vou pegar nessa alcinha aqui do segundo ponto, fazer o ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, puxar o fio, cortar e fazer a correntinha desaparecer. Assim. Aqui na parte de baixo eu já dei uma volta inteira com pontos altos por toda volta. Aqui está do lado do avesso. E agora, nós vamos virar nossa peça para o lado correto, novamente. Aqui do lado correto da peça, nós vamos fazer aqui agora as bordas. Então, aqui embaixo, eu já dei a volta com pontos altos, dei uma volta inteira. Aqui, a gente vai fazer também aqui na gola e também aqui no braço. Aqui no braço, a gente vai trabalhar na lateral dos pontos. Então, sempre que a gente tiver aqui, ó, um ponto alto, a gente vai considerar sempre 2 pontos por carreira, por ponto alto. Então, ó, aqui eu tenho uma carreira, aqui eu tenho outra, aqui no ponto tenho outra. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos sobre cada carreira. E aqui na parte da gola, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto, onde nós temos aqui a cabecinha dos pontos, sempre pegando na cabecinha dos pontos, e aonde a gente tiver a lateral dos pontos, que é só aqui nessa partezinha, a gente vai trabalhar os 2 pontos por carreira. E eu fiz aqui já a gola, ficou assim. E aqui eu fiz a lateral também do braço. E aqui nessa parte de baixo, eu vou mostrar para vocês, aqui onde nós temos os dois conjuntinhos, eu deixei para fazer aqui com vocês. Então, eu já comecei aqui, já fiz aqui um ponto sobre cada ponto do primeiro conjuntinho, que eu vou começar bem aqui no meio. E aqui, essa parte aqui, essa lateral, nós vamos ignorar. Então, nós não vamos fazer logo neste daqui. Nós vamos começar aqui por essa lateral, aqui nessa segunda. Então, eu laço, já venho aqui nessa segunda e vou fazer um ponto alto. E assim, ele vai ficar, ó, vai juntar aqui com essa parte.
E aqui a gente já vai fazer o segundo. O segundo eu já vou fazer um pouco mais pra cá, ó, no pezinho desse ponto aqui. Então, aqui onde a gente tinha feito as diminuições, eu fiz assim, um no vão e um aqui, ó, na cabecinha dos pontos. Ó, vai ficando assim. O importante é que a gente não deixe buraquinho e também não fique um monte de ponto junto para ele ficar mais pontos do que deveria. Ele tem que só ficar preenchido um do ladinho do outro. Se vocês sentirem a necessidade de colocar mais ou menos, podem colocar, podem tirar, mas sempre observem isso que eu tô falando para vocês. Sempre deixar um do ladinho do outro, sem ficar um buracão e também não ficar muito apertadinho. Aqui eu vou chegar aqui nessa outra parte, que aqui a gente já muda para a parte reta. E aqui na parte reta, sim, eu estou pegando uma aqui embaixo. São sempre 2 pontos por carreira que a gente considera. E um mais para a cabecinha dos pontos. Onde a gente tem aqui o vão, eu estou fazendo os 2 dentro aqui desse ponto alto que está de lado. Vai ficando assim. Aí, quando chegar aqui em cima, nós vamos dar toda a volta dessa forma. Quando chegar aqui em cima, a gente pode colocar um também aqui no meinho. Então, a gente vai fazer 2 aqui nesses pontos altos, um no meinho aqui e mais 2 nesse ponto alto que tem aqui. E aí, a gente dá toda a volta. Eu vou mostrar o fechamento também final para vocês com o ponto invisível, com o fechamento invisível. Cheguei aqui no final. E, gente, fazendo todos os acabamentos, todos os fios que eu deixei aqui dentro, esse foi o pedaço que sobrou do meu segundo novelo. Então, deu certinho, a conta certinha aqui para a finalização, feito aqui nos meus pontos. Então, se vocês forem fazer para um tamanho maior, provavelmente vocês vão precisar de um terceiro novelo. Aqui ele deu certinho. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer essa finalização com fechamento invisível. Então, aqui, eu tenho os 3 últimos que eu fiz e sobre os 3 primeiros que eu fiz ponto sobre ponto. Então, as correntinhas eu não considero e vou vir aqui na cabecinha desse ponto. Então, puxo meu fio aqui para fora, venho aqui na cabecinha do ponto, pego ela de trás para frente, pegando as 2 alcinhas. Vou puxar meu fio aqui para trás. E agora, eu vou voltar o meu fio exatamente por onde eu passei, aqui por dentro, passando pelo nozinho aqui de trás. E saindo também lá na alcinha onde eu peguei. Aqui, se vocês tiverem uma agulha um pouquinho menor, ela facilita aqui na hora de fazer os acabamentos. Então, coloquei aqui na alcinha. Agora, eu laço e puxo aqui para trás. Feito isso, eu posso aqui juntar com o meu fiozinho inicial. Então, como eu escondi um pedacinho dele, eu vou trazer ele aqui mais para pertinho de onde eu fiz ali, eu levei o meu ponto. Então, vou trazer ele um pouco para cá. Cheguei aqui perto de onde está o meu fiozinho inicial. E aqui eu vou dar 2 nozinhos. Esconder aqui essas pontinhas aqui por dentro, passar a cola e cortar. Esse acabamento eu vou fazer por toda a minha blusa, sempre aonde eu tiver aqui os fiozinhos de emenda de fio, de finalização, de início, a gente vai fazer todos os acabamentos e aí está pronta a nossa blusinha. Blusinha pronta, olha como ela ficou incrível, gente, muito, muito fofa. Fácil de fazer. Esse tamanho aqui é o P, né? Mas olha como ela ficou muito, muito linda. Olha o ponto dela. Esse fio deu um super estilo para ela com esses mescladinhos. Ficou maravilhoso. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido fazer, que a de vocês também tenha ficado muito linda. Já deixem aqui pra gente nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com outras pessoas e de se inscrever nos canais das Linhas Corrente para essa e outras receitas. Obrigada por ficarem com a gente. Beijos e até o próximo vídeo.